Seguinte, hoje eu vou te ensinar a forma infalível de você estruturar a tua semana. E quando eu digo infalível, é com 100% de aproveitamento. Até porque não é de livros comuns que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de como Deus estruturou a própria semana dele. E nós vamos aprender hoje as 5 formas de como estruturar a nossa semana com Deus. A primeira coisa que Deus fez ao estruturar a sua semana, no seu dia 1, o texto diz: haja luz e houve luz. O interessante é que ele não começa a sua semana da forma que todos nós começamos. Normalmente, a gente começa a nossa semana querendo dar pontos em partes da nossa vida que precisam ser organizadas. Mas Deus, ele começa primeiro dando clareza ao seu dia. E isso mexe com a minha atenção, porque quando ele começa dando clareza, ele me ensina que nós não podemos começar uma semana no escuro. Quantos de nós já começamos uma semana no escuro a ponto de dizer, seja o que Deus quiser da minha semana, deixando uma semana Deus dará, olhando para a semana e dizendo, o que vai acontecer na terça tanto faz, o que vai acontecer na quarta-feira também tanto faz. Mas Deus me ensina que uma semana produtiva e uma semana correta, ela tem que começar com clareza. Porque a clareza é o que nos distingue de uma semana boa de uma semana ruim. Todos nós que precisamos ou queremos ter uma rotina boa, nós precisamos dar clareza à nossa rotina. E qual é a importância de dar clareza à rotina? Primeiro, a primeira importância de dar clareza à nossa rotina é compreender exatamente o que é importante para nós, o que é o grau de importância para aquele dia ou para aquela semana. Porque muitas das vezes a gente se compara com a rotina dos outros sem entender que cada um tem um propósito diferente, que cada um tem algo específico para viver. E quando nós entendemos que nós temos uma semana diferente de cada um de nós damos clareza à nossa mentalidade. Até porque se eu fosse comparar com fulano ou ciclano, a clareza que ele precisa para o dia dele é diferente da minha. E o texto diz que Deus começa dizendo, haja luz e houve luz. O interessante é que a terra já estava sem forma e vazia, e uma das coisas que nós aprendemos com a clareza é que a clareza revela exatamente o nosso estágio atual. A clareza para o nosso dia ou para a nossa semana é de suma importância porque ela vai revelar o estágio de quem somos. E a clareza daquele dia revelou uma terra sem forma e vazia. Além da clareza revelar a nossa real realidade, a clareza também nos dá possibilidade de viver algo novo. É por isso que quando Deus começa a semana dele, Deus começa dando clareza. O segundo ponto que eu aprendo com a rotina de Deus é que no mesmo script do texto, o texto diz que ele vai estruturar as demais coisas. Então ele vai estruturar os firmamentos, ele vai separar águas de águas e ele vai começar a dar organização para aquilo que estava sem forma e vazio. E organizar o que já não estava dando certo é de suma importância para nós, porque Deus vai começar estruturando antes de começar delegando ou fazendo qualquer outra coisa. E a estrutura de Deus é um pouco diferente, porque a estrutura aqui fala de bases. A estrutura aqui fala de exatamente colunas que sustentam uma vida e uma rotina ideal. Quantos de nós queremos ter clareza em alguma coisa, depois de ter clareza em um projeto, dizendo, tá bom, agora eu já sei como vai ser minha semana, e aí você lota a sua agenda da sua semana com diversas coisas e você não consegue nem fazer metade. Sabe o que faltou para você? Não faltou clareza do que você gostaria de fazer. Faltou estrutura. E a estrutura é a realidade da onde você está. A estrutura nada mais é do que o leme para o seu navio. Ela é a âncora para o seu navio. E a âncora para o seu navio é essencial para que quando vier alguma coisa ou qualquer tipo de vento, não venha te tirar e desprogramar aquilo que você está programando debaixo de uma estrutura. Estruturar uma semana é tão importante quanto saber o que você quer fazer naquela semana, tendo clareza. E quando você compreende que é essencial ter clareza, mas é necessário também ter estrutura, as coisas se equilibram. Porque agora você não é uma pessoa irreal querendo algo que você não vai conseguir em uma semana. Você é uma pessoa real que decidiu estruturar em uma velocidade que você consegue fazer. E quando Deus começa a estruturar, ele começa a dar prioridade para as coisas que já não estavam andando. E quantos de nós queremos dar prioridades para as coisas novas para andar e não conseguimos organizar os nossos próprios sistemas? E Deus me ensina que a terra começou sem forma e vazia. Deus começou com a terra sem forma e vazia. No dia 2, ele estruturou e ele não falou nada. Isso mexe comigo porque qualquer um de nós
organizando qualquer coisa ou formando um projeto, nós iríamos falar muito. Mas o texto diz que Deus não falou nada, porque ele entendeu que no momento de estruturar é momento somente de fazer uma coisa. Normalmente, quando a gente fala muito, a gente não faz. Deus fez e naquele dia ele não falou algo específico. Algo específico que Deus não falou no dia 2 é muito importante. Deus não falou no dia 2 e viu Deus que o que ele fez era bom. Mas o interessante também é que no dia 3 Deus vai falar duplamente que o que ele viu era bom. Porque embora no dia 2 ele estruturou, no dia 3 veio algo muito importante. Que vem o terceiro ponto de como estruturar a nossa rotina. Porque o dia 3 Deus vai separar os luminares, mas agora ele vai começar a dar datas. Ele vai começar agora a separar as estações. Ele vai começar agora a estabelecer o horário da sua agenda. Aí isso é magnífico, irmãos. Porque o próprio Deus, podendo fazer tudo em um dia só, ele decidiu estabelecer ritmo. E o terceiro ponto que mexe com a minha atenção é essa agenda do céu, essa agenda de Deus. Porque Deus, podendo fazer tudo ao mesmo tempo, sendo Deus, ele decidiu estabelecer ritmos que dá certo para qualquer tipo de pessoa. E quantos de nós já espanamos na vida porque nós queremos fazer coisas além do que não podemos fazer ou muito abaixo do que podemos fazer, porque a gente não estabeleceu ritmo, métrica em uma agenda. Deus, sendo Deus, decidiu nos mostrar que ele teve um calendário. E você, humano normal, tá dizendo, não preciso, consigo lembrar tudo na mente. Não preciso de uma rotina boa, não preciso de uma agenda boa. Pode deixar que eu lembro. E Deus está olhando para você e tá dizendo, se até eu fiz, quem é você para não fazer? Deus estabeleceu algo muito importante, uma agenda. E é por isso que no dia 3 ele vai falar duas vezes, e viu Deus que o que ele fez é bom, e no final ele diz, e viu Deus que o que ele fez é bom. Porque só consegue viver um dia duplamente bom aquele que decidiu ter uma agenda, aquele que decidiu construir algo antes de viver aquele dia. Quer ter um dia duplamente bom, é necessário você ter uma agenda. Então vamos lá. Primeira coisa que Deus deu, clareza. Segunda coisa, estrutura para a realidade. Terceira coisa, ele fez a sua agenda. Quarta coisa, e não menos importante, que Deus faz e ele considera na sua agenda, é ele revisitar no final de cada dia a sua agenda. Então todo final de dia Deus falava, e viu Deus que o que ele fez era bom. E a frase de explanar do que o que Deus fez era bom é uma proteção para nós. Porque quantos de nós se programamos e se comparamos com a rotina da blogueira, com a rotina do fulano, do ciclano, e a gente diz, é irreal a minha rotina perto da dele. E aí você que está começando a perceber sobre essas coisas, não consegue perceber que você precisa revisitar o seu dia para que você possa proteger você. Porque embora você não tenha a rotina do fulano, a sua rotina tá dando certo. Embora você não tenha a rotina do ciclano, a sua rotina está indo para frente. E a rotina ir para frente muda tudo, porque você revisitou ela dizendo que o que você fez tem sido bom. Terminar o dia observando o que você fez é uma questão de sobrevivência. Porque primeiro você vai ver o que você fez de errado e vai ver o que você fez de bom. E quando você termina o dia vendo o que você fez de errado, você dorme, você acorda com algo chamado misericórdia, podendo dar uma nova possibilidade de fazer algo certo. E quando você dorme fazendo e percebendo que você fez algo certo, agora você dorme com um olhar de gratidão, sabendo, eu não fiz talvez tudo o que fulano fez, mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para o meu dia, para o meu propósito. E com isso você consegue viver um propósito bem estabelecido. Quinta coisa que Deus faz, que ele não tira do seu papel, quando ele termina todas essas coisas, ele vai delegar para o homem. Porque delegar aqui é a função de uma rotina importante. Quantos de nós queremos entupir a nossa rotina e falamos, vamos dar conta, sendo que a gente não precisa dar conta sozinho. Nós não precisamos dar conta da casa sozinho, a gente não precisa dar conta da igreja sozinho, a gente também não precisa dar conta do trabalho sozinho, até porque muitos de nós trabalhamos com colegas de trabalho e a gente precisa literalmente esperar uns aos outros. E uma das coisas que a gente tem dificuldade é delegar. Eu tô dizendo delegar, não delargar. Deus não delargou. A maior prova disso é que todos os dias ele descia lá para ver. Até porque a rotina é dele. E ele colocou alguém para cuidar do que era dele. Se até Deus decidiu literalmente delegar, quem é você para querer fazer todas as coisas sozinhos? É por isso que a maioria de nós estamos tendo burnout. É por isso que a maioria dos jovens estão espanando muito rápido. Sabe por quê? Porque eles não delegam. Eles decidem fazer tudo sozinho. E até Deus
delegou. E depois de ele delegar, sabe o que ele fez? A última coisa, que é o bônus, que é a melhor coisa que podemos fazer. O texto diz que ele descansou. Porque não existe rotina funcional sem descanso. Não existe rotina funcional sem hora de sono. Não existe rotina funcional sem você descansar. Quantos de nós já ouvimos algumas pessoas dizendo assim, trabalhem enquanto eles dormem. E aí você vai ser o próximo a pagar um psicólogo porque você não está conseguindo descansar. Descansar não é um mero capricho em uma rotina. Descansar é exatamente a parte mais difícil de uma rotina. Primeiro porque, normalmente, quem não descansa é porque não delega. Quem não descansa é porque não tem clareza. Quem não descansa é porque não estruturou. E quem não descansa é porque não tem agenda. Você percebeu isso? Deus só pode descansar, ou melhor, Ele só mostrou para nós que podemos descansar porque primeiro estruturamos tudo antes. E quantos de nós não temos estrutura básica do que ele está nos ensinando aqui e a gente não consegue descansar? E Deus colocou na tua agenda descansar, porque se você não colocar na tua agenda descanso, você não consegue programar para descansar. E o que é colocar na tua agenda? É olhar para todos os outros compromissos e dizer, olha, não conta comigo nesse dia, porque esse dia é dia de descanso, porque é difícil separar um dia para descansar, irmão. É difícil olhar para um dia e falar, esse dia eu não vou fazer nada. Sabe o que eu vou fazer? Só contemplar o que eu fiz. E tem algo que a gente só pode viver no descanso. Sabe o que é? Todos os dias, Deus terminava o dia e disse, e o que ele fez era bom. Mas só no descanso que ele disse, e viu Deus que o que ele fez era muito bom. Só no descanso que ele pôde usufruir de toda a plenitude do que ele fez. Porque ele descansou. E eu sei que descansar é difícil, porque se não fosse difícil, não seria mandamento. Descansar é tão difícil que você só consegue descansar com o celular na mão. Descansar é tão difícil que você só consegue descansar na frente de uma televisão. E quem disse que descansar na frente de todas essas coisas é descanso? Muitas das vezes a gente confunde descanso com distração, sendo que descansar é contemplar aquilo que já foi feito. E sabe por que descansar é tão difícil para a nossa geração? Porque a nossa geração é a geração dos ansiosos, ou seja, eles estão com a mente no futuro, logo eles estão sofrendo de ansiedade. A nossa geração também é a geração dos depressivos, porque está com a mente no passado e só tem como descansar se tiver com a mente no presente. Ninguém descansa com a mente no passado, ninguém descansa com a mente no futuro, a gente só descansa no agora, olhando e percebendo que Deus nos deu a possibilidade de produzir e hoje nós podemos descansar. E a lei do descanso é tão importante que na Bíblia diz que a terra produziria por 6 anos e no 7º ano todos deveriam descansar a terra. Se até a terra tem que descansar, quem é você para não descansar? Primeiro dia, clareza. Segundo dia, estrutura. Terceiro dia, agenda. No 6º dia criou o homem, no 7º dia ele descansou. E aqui está o segredo de uma rotina perfeita. Uma rotina perfeita não é uma rotina que você está totalmente equalizado, tudo no mesmo ponto. É uma rotina que é funcional para você, segundo o teu propósito. Quer aprender a ter rotina? Aprenda com Deus. E você só vai conseguir viver isso se você colocar em prática. Não ser somente um mero ouvinte, mas alguém que pratica o que ouviu aqui agora. Até mais, Fonte. Fica com Deus.